fisco ele pode, como ele tem feito, né, em muitas decisões recentes, solicitar uma modulação para que comece a valer a partir de tal data, e o contribuinte assim perderia os direitos aí dos últimos 5 anos ou de repente de abril de 2017, onde tem a decisão do STF sobre a exclusão do ICMS, não o ICMS-ST. Vamos dar início aí. Às 20 horas terá a live fechada, né, para os membros da comunidade, com todos os temas aí que afetaram o nosso mundo tributário a semana passada. E nós vamos falar aqui sobre a tese da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS, né, que é uma tese filhote da chamada aí conhecida por todos, que é a tese do século, né? Eu vou falar aqui sobre aspectos aí de decisões mesmo, né? E posso dar uma visão também para vocês do próprio cliente, né? Como que ele tem recebido essa demanda, quais as decisões que ele tem tomado, né? E qual é o tipo de decisão que os clientes aí estão voltados a tomar. Então vamos lá. A primeira sessão do STJ, ele vai julgar a sistemática de recurso repetitivo, né, sobre o ICMS-ST, que pode ser excluído da base de cálculo da PIS e da COFINS, né? Quais as novidades aqui? Os recursos são 2 recursos que vão ser utilizados para representar essa controvérsia, que é um do Rio Grande do Sul, que o número dele é 1896678, de uma empresa aqui que deixa eu passar o nome para vocês, da empresa que o contribuinte Delta Sul Utilidades, e um de São Paulo, que é o recurso 1958265 da distribuidora de bebidas, né? E quais são os pontos importantes aqui? Dessa decisão do STJ, desse tema, que é o tema número 1125, né, que é o recurso repetitivo, que essa decisão aí vai acabar sendo replicada para todos os processos semelhantes que tem nas instâncias do TRF, né, de vários processos que estão chegando lá para análise do STJ. Só para vocês terem uma ideia, o volume aí chega a quase 2.000 processos aí, considerando essa controvérsia, sobre se deve ou não ser excluído o ICMS, substituição tributária da base de cálculo da PIS e da COFINS. Né, só falando aqui rápido, não sei se todos conhecem, né, o ST, o ICMS ele é descontado no início da cadeia, que afeta todos os contribuintes das cadeias posteriores, né? E qual que é a principal base aqui que os ministros do STJ estão considerando para essa discussão? A principal base é a seguinte, que no Regulamento de Imposto de Renda de 2018, no artigo 301, ele menciona aqui, num dos parágrafos, né, que o custo de aquisição de mercadorias destinada para revenda, né, compreendendo serviço de transporte e os tributos devidos na aquisição e na importação. Então, como o ICMS ele compõe o custo de uma mercadoria que vai ser utilizada para revenda, ele deve ser utilizado para... Não deveria compor essa base, né, para a incidência do PIS e da COFINS. Esse é um dos pontos aí que estão sendo discutidos dentro dessa tese. Mas, claro, a gente está falando aqui da parte técnica, né? E existem diferenças aí quando a gente vai conversar com o cliente. Que essas partes mais técnicas, né, às vezes o cliente ele não tem tanta base assim, ele não tem um entendimento. Então, só para que a gente possa passar uma segurança de uma forma mais prática para passar esse tipo de situação, para que o cliente entenda aonde que está o problema. E como a gente sabe que tem decisões aí da primeira turma
já a favor do contribuinte, né? Uma outra vantagem aí que a gente pode considerar nesse tema é que o próprio STF já decidiu, né, que esse tema não afeta aspectos constitucionais. Então, ele vai ser decidido aí na instância do STJ, nesse tema 1125 de repercussão geral. Então, não necessariamente não irá ser submetido aí para uma análise do STF. Então, é um ponto que vai ser decidido. Tem diversas decisões aí das instâncias inferiores e do próprio STJ, e a chance de ganho é muito grande. E em função disso, o que eu tenho percebido no dia a dia, na prática, com os clientes, né? Existem empresas aí de médio porte que inclusive já utilizam esse volume aí administrativamente. É claro, se orienta corretamente o cliente quanto aos riscos disso, mas é necessário que o cliente analise de uma forma breve, aí, por conta de uma decisão favorável, poderia de repente ter alguma modulação de efeitos, ou seja, o fisco ele pode, como ele tem feito, né, em muitas decisões recentes, solicitar uma modulação para que comece a valer a partir de tal data, e o contribuinte assim perderia os direitos aí dos últimos 5 anos, ou de repente de abril de 2017, onde tem a decisão do STF sobre a exclusão do ICMS, não o ICMS-ST. Temos uma questão aqui no YouTube, Tamara Pérez: o ICMS-ST seria onerado na compra? Sim, porque na composição de custos, né, de uma mercadoria que contém o ST, ele já está formando o preço ali. Não só o custo da mercadoria, transporte, seguros, né, já compõe a formação de preço. E conforme um artigo aí da Regulamento do Imposto de Renda 2018, 301, quando existe um custo de aquisição de mercadorias, né, quando forma custo no preço final, ele não deveria compor a base, né, para efeito de imposto de renda e de PIS da COFINS. Então não iria compor a receita bruta nessa apuração do PIS, COFINS, do RPJ também. Agora falando aqui de setores aí que tem bastante incidência de ICMS-ST. Na maioria dos estados do Brasil, né, o setor varejo, supermercadista, né, que pelo menos eu estou aqui no estado de São Paulo, a maioria dos estados do Brasil, eles adotam essa sistemática da substituição tributária para ter acesso a um tipo de antecipação de receita, né? Então, com isso, ele acaba antecipando uma receita, mas ele acaba onerando o contribuinte. Existem alguns estados do Brasil, talvez tenham pessoas aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Mato Grosso também, que já não, diversos produtos aí já não estão mais na sistemática do ST. Estão na sistemática do comum, do ICMS. Então, tem estados que já pararam de trabalhar com essa sistemática, mas aqui em São Paulo e a maioria dos estados tem diversos contribuintes que ainda são afetados. Aí, setor de autopeças também, diversos produtos nessa cadeia, nessa atividade, que são afetados pela sistemática ST. Agora, uma dica aqui é verificar aí nos clientes na atividade dos clientes que você já atende, ou de repente, numa prospecção que você queira ter aí na sua carteira, de capturar um cliente novo, uma prospecção nova, né? Focar aí, o setor de varejo seria um público bom para falar sobre esse tema. Setor de autopeças também. Vocês podem acessar aí dentro do próprio portal da Fazenda Estadual dos seus estados e verificar aí quais grupos de produtos que são afetados
sistemática do ST, que ali sim você já seleciona melhor os clientes que teriam um volume aí considerável para discutir e para recuperar, né? Só um dado para vocês aqui, um número médio analisando os supermercados. Esse volume aí da exclusão do ICMS-ST, ele, dos últimos 5 anos numa operação varejista, ele compõe mais ou menos 0,05% da receita bruta. Considerando que um varejo aí tem uma margem de lucro de 3 a 5% no máximo, que é uma margem pequena, né? O varejo ele trabalha com volume. Não chega a ser algo muito representativo, mas é um valor considerável que o contribuinte ele tem que ter uma análise do risco e do retorno, né? A chance de êxito é muito grande aqui. O valor, isoladamente, ele não vai resolver todos os problemas de qualquer empresa, mas ele vai compor aí um conjunto de soluções que faz parte do compliance e do planejamento tributário, né? Isso que a gente precisa entregar para o cliente, para o contribuinte, preservar o seu direito, né? E também tem a questão da competitividade. Quer dizer, o cliente ele não está isolado, não trabalha isolado no mercado dele. Mesmo se ele for líder de mercado, né? Ele tem concorrente e ele precisa ter mais ou menos essa visão de que hoje tem diversos processos, aí, vários contribuintes que nem ao menos estão ingressando judicialmente. Eles já estão tomando decisões de utilização administrativa, né? Como o volume ele é menor que a tese do século, e a estratégia às vezes pode ser, se de repente tiver algum tipo de contestação da possibilidade de utilização do fisco, né, ele tem uma base muito robusta para uma defesa aqui. Essa visão que eu quero passar para vocês, que é o que está sendo aí em voga recentemente com essa possibilidade aí dessa tese filhote vingar, né? E nós temos esse material aí disponível sobre alguns detalhes sobre os desdobramentos dessa tese aí no blog do site da Amaral Yazbek. A gente publicado aí semanalmente todas as atualidades do mundo tributário, inclusive essa. A live ela fica disponível aqui gravada. Agradeço a participação de todos e fiquem à vontade para deixar os comentários aqui no YouTube e no Instagram. Tá bom? Nos vemos aí a semana que vem. Semana que vem não, porque tem os feriados de carnaval, mas daqui a 15 dias continuaremos aí com essas lives de atualização. E para o pessoal da comunidade a gente se vê daqui a pouquinho às 20 horas. Tá bom, pessoal? Vou encerrar aqui. Um abraço a todos.